Eu fiz alguns vídeos, algumas lives, e eu tenho aproveitado essas lives para desmembrar em outros vídeos, que é o que aconteceu mais ou menos durante o início desse ano, onde eu resolvi centrar fogo em, em assuntos mais voltados à geologia, deixando um pouquinho de lado a questão da legalização de garimpos, legalização de áreas, que eu vou retomar sim, porque é um assunto que eu trabalho e, obviamente, que eu tenho muita informação para passar. Mas eu vejo que as pessoas que acompanham o canal, elas têm uma, como eu posso dizer isso para vocês, sem ofender, tá? Sem ofender, mas uma deficiência em entender alguns conceitos de geologia. Eu estou falando especificamente de geologia, geologia, mineralogia. E eu tenho passado esses conceitos, explicando esses conceitos e voltando a explicar esses conceitos para que as pessoas entendam minimamente algumas dicas que eu considero muito importantes para quem se interessa pelo tema de geologia, que se interessa pelo tema de mineralogia, que tem ideia de um dia sair por aí procurando algum bem mineral, né? Fazer uma prospecção, como fazer uma pesquisa mineral. São, são conceitos que quem estuda geologia, quem entra numa faculdade de geologia, vai ter que aprender, que são conceitos básicos para que você possa entender como é que o nosso planeta, o planeta Terra, tem seu funcionamento. Nesse sentido, eu mostrei alguns, algumas semanas, acho que há 3 semanas atrás, o início dessa, dessa visão sobre o mundo da mineralogia. Então eu comecei, inclusive, com a formação do planeta Terra, a formação do sistema solar. Eu fiz questão de fazer alguns vídeos sobre os períodos geológicos, para que a gente tenha uma noção de tempo. Isso é um tempo absurdamente grande. Quando a gente fala sobre geologia, nós tratamos de milhões, centenas de milhões, bilhões de anos. E muito do que a gente trabalha no nosso meio diz respeito a saber o que é mais antigo, o que é mais novo. Então, existem esses conceitos de idade relativa, a idade absoluta, a idade que a gente mede, como que a gente mede. Eu não cheguei a me aprofundar nisso, mas que a gente tenha essa noção de que existe uma sucessão de eventos que, que, que ocorrem no planeta Terra e que, mesmo nos dias atuais, a gente pode visualizar ou pelo menos perceber o que pode ter ocorrido há milhões, centenas de milhões, bilhões de anos atrás. Mas eu disse nesses vídeos sobre alguns conceitos sobre minerais, como que se deu a formação do planeta Terra e como que o planeta Terra é, é formado por camadas internas. Então nós temos um núcleo central e esse núcleo ele é formado basicamente pelos elementos ferro e níquel. Então nós chamamos, assim, para que a gente consiga memorizar qual que é a desse núcleo, como que esse núcleo, qual que é a composição desse núcleo, nós dizemos que é níquel e ferro, NiF. Então a sigla NiF quer dizer níquel, Ni, e ferro, Fe. NiF. Então o núcleo é o NiF. O NiF significa que aquela porção do nosso planeta que está lá no interior
basicamente na parte central do nosso planeta, ele é constituído predominantemente por elementos que têm uma predominância de níquel e de ferro. Em volta desse núcleo, nós temos o manto. O manto, também de forma para que a gente memorize a composição dele, a gente chama ele, essa porção, esse manto que envolve o núcleo, de cima, SiMa. Cima, por quê? Porque é Si de silício e Ma de magnésio. Então, veja bem, é uma composição predominantemente diferente do núcleo. O núcleo é níquel e ferro, e em volta nós temos uma camada que predominantemente tem uma composição de sílica mais magnésio. Então, é o cima. Recobrindo esse manto, nós temos a crosta, que é onde a gente vive. E essa crosta a gente chama de Si-Al. Si de sílica e Al de alumínio. Então, a nossa crosta terrestre, onde nós vivemos, nós temos uma predominância de minerais formados por sílica e alumínio. E o grande truque disso aí tudo é quando a gente fala predominância. Isso quer dizer que não é exclusivamente de sílica, alumínio, ou lá no manto de sílica e magnésio, ou lá no núcleo ferro e níquel. Isso é para que a gente tenha exatamente uma noção do que é formado a Terra. Então, a Terra é formada por um núcleo mais pesado, um núcleo, um manto formado por silicatos e magnésio. Então, esses silicatos eles podem ser silicatos de magnésio, e a crosta é formada por sílica e alumínio. Isso não quer dizer que na crosta a gente não encontre ferro, cobre, próprio níquel, enfim, mas em termos de composição global, tem essas diferenças. Uma é predominantemente ferro e níquel, outra é predominantemente sílica e magnésio, e a nossa crosta sílica e alumínio. E aí a gente também pode entender o porquê que em cima, aqui na crosta, tem a sílica e o alumínio. O alumínio, entre os metais, ele é bastante leve, enquanto o níquel e o ferro são metais mais pesados, tendem a ir para o núcleo. E é nessas condições que nós temos a formação de uma série de minerais. Nós também vimos nos vídeos anteriores como que, como que esses minerais podem ser classificados. Então eu falei sobre os carbonatos, sobre os sulfetos, sobre o, o, os nitratos. Eu falei de vários minerais, eu não tenho muita paciência de ficar retomando esse tipo de assunto. Eles estão nas duas últimas lives, eles estão bem completos. É, são dados e informações extraídas exatamente de uma apostila do curso de Geologia da Universidade de São Paulo. Provavelmente essa apostila foi feita pelo Daniel Atencio, não tenho o nome do autor, mas ela é muito didática e eu passo esses slides tentando explicar para vocês de uma maneira bastante acessível, simples, para que vocês entendam.